Alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora, vou deixar você bem informado. Vem aí chegando as últimas notícias do esporte, os assuntos que ganharam repercussão. Ontem, por exemplo, tivemos Copa Sul-Americana, tivemos Copa do Brasil e daqui a pouquinho você vai saber o que é que de mais interessante aconteceu. O CRB encerra a preparação, na verdade encerrou ontem aqui em Maceió. Amanhã enfrenta o Bragantino pela Série B do Brasileiro e você daqui a pouco vai saber também esta rodada que começa nesta sexta-feira e consequentemente, aliás, a rodada, claro, que nós vamos falar hoje que será iniciada, está sendo iniciada hoje porque neste meio de semana nós não tivemos aqui as competições por causa da Copa do Brasil. Então a Série B começa justamente nesta sexta-feira e amanhã nós teremos as partidas que encerram mais uma rodada da competição. Já todos os detalhes para você, além, claro, do que vai acontecer no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão durante o final de semana com os confrontos. E você vai daqui a pouco também colocar na sua agenda esta situação. O Asa que se prepara para enfrentar o Fortaleza amanhã em Arapiraca, Coraci da Mata Fonseca. A expectativa é de que um bom público compareça a esse jogo. Primeiramente pelo momento do Asa, depois pelo adversário, Fortaleza, que é um dos grandes desta Série C do Brasileiro. E é claro que tudo isso são ingredientes para que o torcedor de Arapiraca compareça em grande número e possa, pelo menos, ocupar boa parte das dependências do estádio Coraci da Mata Fonseca. E também trazer notícias do Coruripe, que se prepara para o primeiro dos 3 duelos decisivos em busca da classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. É o Canal Esportes desta sexta-feira, dia 21 de agosto, que está apenas começando. Antes, vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Milhares de alagoanos tiram do campo sustentos de suas famílias. Para melhorar as condições de vida no campo, o governo de Alagoas reduziu a 0 o ICMS do leite e de seus derivados produzidos no estado. Essa medida tornou os produtos locais mais competitivos e mais acessíveis para os consumidores alagoanos. É geração de renda, geração de emprego, valorização da marca local. Para auxiliar os pequenos produtores e incentivar a agricultura familiar, o governo de Alagoas também distribuiu mais de 1.000 toneladas de sementes de feijão, milho e sorgo. É uma vantagem grande. O governo mandar para a gente plantar essa semente, chega numa época boa, vale ouro, viu? Vale ouro. E aqui a gente botou na terra, é um ouro mesmo. Com trabalho sério, o governo de Alagoas está valorizando o trabalhador do campo e gerando mais emprego e renda para os alagoanos. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da Casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como
como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Valeu, então. Agora sim, começando o Canal Esportes. Antes de entrarmos nas notícias, eu quero dizer para você que está aí do outro lado que a partir de agora também nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, né? Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Você não fica lá só atualizado com as últimas notícias, os assuntos relacionados ao esporte, não. No portal Gazeta Web você também acompanha as últimas notícias de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo de uma maneira ampla e geral, para que você possa também ficar bem informado. O 3377-9097 é o telefone, você liga, participa conosco e também tem aquela interação com a produção do programa, que tem a Laira Santa Rosa no período da manhã, ao lado da Patrícia Barros, com a supervisão de Ivone Malta, diretor de jornalismo da TV Mar. No período da tarde, a Porlane Santos também está, a Porlane Santos, que sempre participa aqui também no programa Verdade e Informação, apresentado pelo Mauro Vedequim, também está aí à disposição para poder atender aquela solicitação e, claro, sempre divulgar o seu evento. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br e nós temos através do YouTube a possibilidade de você também acompanhar na íntegra todos os programas da grade da nova TV Mar. Basta você digitar na página principal TV Mar Canal 25. O nosso WhatsApp é o 98107-9872. Toda a equipe técnica aqui da TV Mar já preparada para amanhã desta sexta-feira levar para você a informação com a maior qualidade possível que tenha hoje. O Josiel Rodrigues com a supervisão nas câmeras, né? Está aqui o nosso supervisor do gelo, está aqui sempre nas câmeras dando aquele ganho. O nosso Fábio Novaes também na técnica, com a supervisão do Vinícius Ferreira, Felipe Ferreira e o Sidraque Ferreira. A família Ferreira realmente fazendo a festa. Bom, vamos dar sequência aqui, começar o programa, na verdade, né, trazendo aqui a notícia e a informação. O futebol inglês recebe um jogador que estava no Barcelona. Eu estou falando de Pedro, o baixinho, jogador que também já defendeu e defende a seleção espanhola. Ele foi apresentado e você, a partir de agora, vai poder acompanhar os lances desse jogador. A novidade no futebol inglês para esta temporada. Pois é, com essa narração aí, as imagens da ESPN dos lances do jogador Pedro, que talvez não tivesse mesmo como o Fábio Novaes já passou para nós aqui no contato interno. Tantas oportunidades no Barcelona com esse trio, quem tem Luís Soares, Neymar, Messi, para poder jogar e que agora vai para o Chelsea. Pode ser até que surja mais oportunidades para esse habilidoso jogador. Eu particularmente gosto muito do futebol dele. E o Barcelona, hein? Como é que vai ficar depois dessa saída do Pedro, depois da confirmação da contratação do baixinho?
pelo Chelsea. Vamos ver. Ela se arrastou pelos últimos meses. Virou um dos principais assuntos em Barcelona. ¿Le parece el trato que está recibiendo Pedro? Quería saber cómo estás viendo a Pedro, sobre todo anímicamente. ¿Pedro va a ir en la convocatoria? Pedro, o xodó da torcida, o jogador dos gols decisivos, revelado nas categorias de base, estava insatisfeito. Queria ir embora. Mesmo com o apelo de companheiros e do treinador para que ele ficasse no clube. Está claro que por todo lo que ofrece Pedro al equipo y lo que me ofrece a mí individualmente después de tantos años y de amistad, pues quiero que se quede. Jugador de altísimo nivel, que ha ganado ya todo, que ha demostrado en el club y en la selección sus posibilidades, su rendimiento y por eso yo como entrenador quiero que se quede. Só que nos últimos anos, com as chegadas de Neymar e Suárez, ele acabou perdendo espaço no time. Na temporada passada, foram apenas 20 jogos como titular e 10 gols marcados. O espanhol começou a procurar opções no mercado. Depois de negociar com o Manchester United e Manchester City, o atacante foi para Londres nesta quarta-feira para fechar contrato com o Chelsea por 30 milhões de euros. Mas não foi o dinheiro que o motivou a sair. Foi para poder jogar mais tempo que Pedro decidiu sair do Barcelona. Mas será que no time do Chelsea, com tantas opções como Diego Costa, Falcão, Fábregas, Hazard, William, Oscar, Quadrado, ele terá tantas chances assim? Golaço! Golaço de Pedro! Pois é, né? A pergunta que fica é essa. Apesar de que o Diego Costa, eu acredito que o único que tem característica parecida com a do Pedro, em termos de velocidade, de cair bem pelas pontas, é o Hazard, né? O William joga um pouco mais recuado. Acho que o Quadrado também mais pelo lado direito. Acho que a concorrência passou a ser mais leal no Chelsea para esse jogador ter uma frequência, poder atuar. E aí é claro que fica a expectativa desse jogador, né? Para ver se ele consegue realmente ter uma sequência. Muitas vezes isso precisa ser levado em consideração no futebol. Não adianta você estar num clube vitorioso sem poder dar sua colaboração. Ficar só naquela do treinamento. Treinar, treinar, treinar e jogar pouco. Não dá. E independente de qualquer coisa, nós também não podemos colocar toda a carga, todo o peso das costas pelo fato do Pedro não estar jogando pelo Barcelona nas costas do técnico Luiz Henrique. Porque todos nós sabemos que o Barcelona é realmente uma constelação, principalmente do seu setor de meio campo para frente, onde todos nós já sabemos que tem jogadores que fazem a diferença. Então não tem o que a gente está arrumando desculpas, justificativas por uma saída de um jogador que não tinha espaço em um elenco repleto de estrelas como é o Barcelona. Olha, vamos trazer aqui as notícias a respeito da Copa Sul-Americana, né? Já que tivemos jogos ontem e daqui a pouco você vai saber como é que foi o desempenho do Atlético Paranaense, que enfrentou o Joinville, o único jogo que envolveu confronto de brasileiros na quinta-feira, né? Então daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes desse jogo aqui para você. Mas ainda na primeira fase, né, que é a fase preliminar, para nós brasileiros só acontecem os confrontos da segunda fase. Ou seja, as equipes do país, elas entraram numa segunda fase, enquanto a de outros países do continente tiveram que disputar uma primeira fase, que é a fase preliminar. A segunda fase aqui para nós brasileiros também é uma fase preliminar, só que no Brasil e na Argentina já é considerado uma segunda fase. Por quê? Porque o caminho é mais curto. O número de participantes, por exemplo, é um número de participantes menor e o peso desses países, tanto o Brasil quanto a Argentina, fez com que 8 representantes de cada país pudessem participar. Aqui no Brasil são 8, na Argentina só uma correção, não são 8, são 6 participantes e que nós vamos ter a definição para ver quem é que vai passar para a terceira fase da competição, logo depois, na próxima semana, que os confrontos da volta acabarem sendo concluídos aqui no Brasil e lá na Argentina os confrontos da fase inicial eles possam ser realizados. Vamos dar uma olhada então o que é que nós já temos de definição em passagem de fase dos clubes do continente na Copa Sul-Americana. Universidade Católica do Equador foi eliminado da competição pelo Deportivo La Guaira, né, da Venezuela. Deportivo passou de fase. Universidade Católica do Chile eliminou o Danúbio da Argentina. O Tolima, pai do Corinthians, eliminou o Carabobo
Eu disse o quê, hein? Ô, minha gente, desculpa, realmente cometi um equívoco, não foi? Obrigado, viu, Fábio? É do Uruguai, viu, Danúbio? Eu falei, a Argentina apaga, viu? Não é nem pela semelhança da bandeira, é pelo fato mesmo de ter falado há pouco na Argentina, tá certo? O Carabobo, equipe que representa o futebol venezuelano, foi eliminado pelo Tolima, o Tolima da Colômbia. Oriente Petroleiro e Nacional do Uruguai ainda fazem o jogo da volta, né? Falta a definição desse confronto. A primeira partida o Nacional venceu por 3-0. O jogo da volta está marcado para dia 20, ou seja, ainda não teve uma atualização desse confronto. Ou o jogo não foi realizado, né? Saber o porquê. O Universitário do Peru eliminou o Deportivo Anzoátegui da Venezuela. LDU de Loja, do Equador, foi eliminado pelo Santa Fé da Colômbia. O Santiago Wanderers, do Chile, foi eliminado pelo Libertad do Paraguai. O Libertad passou de fase. O Defensor do Uruguai eliminou o Bolívar da Bolívia. Olímpia também eliminou o Huachipato do Chile. O Júnior de Barranquilla eliminou o Melgar do Peru. O Leão de Huánuco, do Peru, ainda falta ser definida essa classificação no duelo contra o Emelec. O Nacional do Paraguai eliminou a Universidade Concepción do Chile. O Juventude do Uruguai eliminou o Real Potosí da Bolívia. O Esportivo Luquenho do Paraguai eliminou o Aurora da Bolívia por 7-2. LDU do Equador eliminou o Zamora da Venezuela e o Águilas Douradas da Colômbia eliminou o União Comércio nesta primeira fase para os clubes. Empate, né? Obrigado, então. Aí a informação chegando, né? O Nacional passou de fase, já havia vencido o primeiro jogo por 3-0 e esse empate com o Oriente Petroleiro pelo placar de 0-0 classificou o Nacional do Uruguai para a próxima fase da competição. Tá vendo? E o Emelec venceu o Leão de Huánuco por 3-0, já havia vencido por 3-1, então na classificação geral aí, na somatória geral dos jogos, o Emelec também conquistou a classificação, o Leão de Huánuco parou na primeira fase da competição. Só para atualizar você a respeito dos resultados desta fase preliminar da Copa Sul-Americana. A respeito dos jogos envolvendo os clubes brasileiros, tivemos neste meio de semana, brasileiros e argentinos, confrontos isolados. Tivemos neste meio de semana os confrontos entre Brasília e Goiás. Na verdade, o Brasília e o Goiás já jogaram, né? Foi o primeiro confronto de brasileiros, 0-0. A segunda partida prevista para a próxima semana, né? Para o dia 25/8. Próxima semana. Os jogos de volta acontecem na próxima semana, todos eles, tá certo, gente? A Ponte Preta jogou contra a Chapecoense e ficou no empate em 1-1. O Bahia venceu o Sport por 1-0. O Joinville ontem perdeu para o Atlético Paranaense em casa pelo placar de 2-0. Em relação aos confrontos dos clubes argentinos, a primeira partida entre esses clubes prevista para o dia 26 de agosto, ou seja, para outra semana, o duelo entre Arsenal de Sarandi e Independente. O Tigre joga contra o Huracan também no dia 26, semana que vem. E o Belgrano joga contra o Lanús na quinta-feira que vem, no dia 27, às 9h15 da noite. Esses jogos com horário previstos aí para o horário de Brasília. Então são as informações da Copa Sul-Americana nesta fase preliminar da competição. E você vai poder acompanhar tudo. Lembrando que depois dessa passagem de fase, aí sim, entra os confrontos de oitavas de final. Mas aí os brasileiros terão que esperar a definição da passagem de fase também dos clubes dos outros países aqui do continente, né? Do Chile, da Venezuela, da Colômbia, do Uruguai, para poder saber, do Equador, para saber quem é que vai compor as oitavas de final da competição. Tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, trazendo a notícia e informação, né, para você, já que a notícia aqui não para. Tivemos aí eu diria, o primeiro trabalho oficial depois das férias, né?
na Fórmula 1. E o Nico Rosberg superou o Hamilton e Maldonado bateu no primeiro treino em Spa-Francorchamps, que é o próximo evento da prova, né, na Fórmula 1. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa matéria que já tem aqui como destaque no Globoesporte.com e diz justamente isso. Fim de férias, Nico supera Hamilton e Maldonado bate no primeiro treino em Spa. A equipe Mercedes também mantém o domínio após a pausa de um mês da Fórmula 1, mas RBR e Ferrari seguem na busca. Felipe Massa termina em 14º, logo atrás do xará Nas, né, que é o brasileiro Felipe Nas. Acabou a moleza. De volta ao batente após as férias do verão europeu, o circo da Fórmula 1 retornou à temporada 2015, porém sem grandes novidades. No primeiro treino livre para o GP da Bélgica, Nico Rosberg foi o último a entrar na pista, mas pisou fundo e cravou o melhor tempo. Em 1 minuto, 1 minuto, 51 segundos e 82 centésimos. Na manhã de hoje, no circuito de Spa-Francorchamps, o alemão deixou para trás o companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, com 1 minuto, 51 segundos e 324 centésimos, que comandava a atividade desde o início. Ou seja, passou por centésimos mesmo. Centésimos na Fórmula 1 fazem muita diferença. Mais uma vez mostrando um ótimo desempenho, dessa vez em uma pista que não favorece muito o seu carro, a RBR teve seus 2 pilotos entre os melhores. Daniel Ricciardo, na terceira posição, com 1 minuto, 51 segundos, 373 centésimos, e o Kvyat, em sexto, com 1 minuto, 51 segundos, 960 centésimos. Vencedor da última etapa na Hungria, Sebastian Vettel, da Ferrari, fez o 5º melhor tempo, com 1 minuto, 51 segundos, 866 centésimos. Olha só como os centésimos fazem a diferença na Fórmula 1, né? Aí o que está definindo a posição de cada piloto são os centésimos, né? Todos bateram a casa de 1 minuto e 51 segundos. Imediatamente atrás de Kimi Raikkonen, com 1 minuto, 51 segundos e 478 centésimos de contrato renovado com a escuderia italiana. Com a expectativa de crescimento para a segunda parte da temporada, a Williams teve rendimento modesto. Como de costume, às sextas-feiras, Valtteri Bottas obteve a 10ª colocação, com 1 minuto, 52 segundos, 511 centésimos. E Felipe Massa ficou apenas com o 14º melhor tempo, 1 minuto, 52 segundos e 653 centésimos, uma posição atrás do aniversariante do dia, o outro brasileiro, Felipe Nas, que ficou com 1 minuto, 52 segundos e 640 centésimos, que mais uma vez superou o parceiro de Sauber, Marcus Ericsson, 15º colocado na classificação geral. E o Maldonado bateu, a matéria mostra aqui, né, no Globo Esporte, né, tem imagem já dessa batida do Maldonado. E para provar que pouca coisa mudou, né? Deve ser coisa que engoliram aqui, na verdade, né? Antes das férias da Fórmula 1 para cá, o treino foi marcado por um acidente envolvendo o já folclórico Pastor Maldonado, porém sem maiores consequências. O venezuelano da Lotus perdeu a direção e se chocou com a proteção, destruindo seu carro, mas saindo ileso de mais uma atrapalhada. Esse tem sido o palhaço da temporada, Pastor Maldonado. Pois é, rapaz, o venezuelano na Fórmula 1, que bate mais do que tudo, tem deixado um prejuízo para a sua equipe, a Lotus. Pois é, falar em Lotus, né, rapaz? Sempre lembro do Ayrton Senna, né? Uma das primeiras equipes foi onde o Ayrton Senna brilhou na Fórmula 1. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Você vai acompanhar na próxima segunda-feira dos detalhes desse grande prêmio de Spa-Francorchamps na Bélgica, mais um na etapa de Fórmula 1. E você, claro, vai saber de todos os detalhes, o panorama geral, a classificação do Mundial de Pilotos e também das escuderias, né, desse Mundial de Fórmula 1 na próxima segunda-feira aqui no Canal Esportes. E o argentino Otamendi já tem clube novo. Vamos ver imagens, os lances desse jogador, o Becão, que já tem equipe nova no velho continente. Vamos ver.
Pois é, né? E o Otamendi, que jogava pelo Valência, enviou uma carta à sua equipe e nós vamos ver essa matéria, o que é que ele disse, né? Pediu desculpas, na verdade, e se justificou com a torcida do Valência depois de ter acertado com o Manchester City. Vamos ver então essa matéria, vamos acompanhar. Após saída, Otamendi escreve carta ao Valência, nunca quis prejudicar, foi o que disse o jogador. Ida do atleta para o Manchester City ocorreu às vésperas da partida entre Valência e Mônaco na última quarta-feira. A transferência é de 185 milhões de reais. Anunciado na última quinta-feira como o mais novo jogador do Manchester City, o zagueiro Nicolás Otamendi escreveu uma carta ao seu antigo clube, o Valência, afirmando que nunca quis prejudicá-lo. O argentino, de 27 anos, porém, também revelou que não era capaz de controlar o momento de sua saída do então time. Está aí a foto do Otamendi, já com a camisa do Manchester City, um dos grandes jogadores do futebol argentino. Vem ganhando muitas oportunidades, não é? Com a seleção argentina. O momento da transferência de Otamendi para o City ocorreu às vésperas da partida entre Valência e Mônaco, válida pelos play-offs da Liga dos Campeões da Europa. Na ocasião, o atleta não entrou em campo, já que a transação com o time inglês estava encaminhada. E a declaração do jogador foi a respeito desse assunto foi assim: infelizmente eu não poderia manejar minha situação em muitas vezes, mas eu nunca quis prejudicar o Valência. Agradeço a possibilidade de jogar em um grande clube da Espanha e com muita história. Sempre fui prudente nas minhas atitudes e profissionalmente fui honesto com todo, escreveu o jogador. Está aí a foto dele comemorando um dos gols com a camisa do Valência, seu ex-clube. O zagueiro argentino não se esqueceu dos antigos companheiros da torcida do clube de Mestalla e do técnico Nuno Espírito Santo, agradecendo o fato de ele compreender o momento em que deveria progredir na carreira. No Manchester City, Otamendi terá que brigar por posição com Vincent Kompany, que é um grande jogador, com o outro argentino, De Michelis, e o Eliakim Mangala, que são os jogadores que atuam com maior frequência na posição. Tá certo? Você vai acompanhando aqui essas informações do futebol internacional aqui no canal Esportes. A notícia realmente não para. Pois é. Vamos dar sequência aqui, eu trazendo informações do programa. Alexandro, lateral do Porto, que se despede para mais um grande clube do futebol europeu, é o assunto a partir de agora aqui no canal Esportes. Vamos ver os lances. Fábio Novaes, o porquê de estar mostrando muitos gols aí do Jackson Martínez, né? Ex-jogador do Porto também, é porque o cruzamento veio do Alexandre, para você ter ideia. E o atleta brasileiro, né, que agora é oficial, já não é mais jogador do Porto. A matéria já traz como destaque essa informação, né, de que o Porto confirmou a venda do jogador Alexandre para o Juventus por 99 milhões. 99 milhões de reais. Clube português anuncia acordo em seu site. Jogador assina por 5 temporadas. Agora é oficial, o Porto anunciou em seu site a venda do lateral esquerdo Alexandre para o Juventus. O total da transferência é de 26 milhões de euros, cerca de 99 milhões de reais. O brasileiro já está em Turim, onde realizou exames médicos ontem. Alexandre, aliás, é o segundo lateral esquerdo vendido pela janela do Porto, na verdade, vendido pelo Porto durante essa janela internacional, que antes levou 31 milhões e meio de euros, ou seja, cerca de 122 milhões de reais pela transferência de Danilo para o Real Madrid. O jogador falou ao site oficial da Velha Senhora, disse que a sensação é ótima, está muito feliz, não vê a hora de começar a treinar e jogar. Tá aí o Alexandre, brasileiro,
contratado pelo Juventus da Itália, já em seus primeiros contatos com os novos companheiros e profissionais do clube. A seleção brasileira se prepara para uma competição e jogo importante contra a França, seleção brasileira de futebol feminino. Vamos ver a partir de agora os detalhes dessa preparação. Vamos acompanhar. A França, indiscutivelmente, é uma das seleções tops do mundo e nós vamos ter um grande grau de dificuldade. A gente perdeu o jogo lá o ano passado, mas um jogo que a gente foi sem 11 atletas. Então, esse ano, com a equipe melhor entrosada, com a equipe, a gente vai convocar todas as melhores jogadoras que estão aí, inclusive jogando fora do país, na própria França, para que a gente tenha uma seleção forte e tente igualar nesse sentido. A França, ela joga muito pelas beiradas do campo, ela usa muito bem as jogadas pelo fundo do campo. E elas têm uma conclusão muito boa. Então, a gente tem que fechar bem esses lados, porque elas fazem muita ultrapassagem pelas beiradas e é assim que elas chegam com mais frequência na área dos adversários. Aí a participação do técnico Oswaldo Alvarez com esse material do site oficial da CBF. Vamos dar uma olhada na rodada deste final de semana, a rodada de número 20 do Campeonato Brasileiro da Série A, com os jogos, e você já pode colocar aí em sua agenda como serão as partidas deste final de semana em mais uma rodada do Brasileirão. Santos e Avaí jogam amanhã às 6h30 da noite na Vila Belmiro. O Goiás enfrenta o Vasco no Serra Dourada, também amanhã no mesmo horário, às 6h30 da noite. Figueirense e Sport jogam no estádio Orlando Scarpelli, às 9 da noite. No domingo, às 11 da manhã, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta joga contra o Grêmio. Curitiba e Chapecoense, também no mesmo horário do domingo, às 11 da manhã. E os jogos de domingo à tarde, Corinthians e Cruzeiro, na Arena Corinthians, às 4 da tarde. Flamengo e São Paulo jogam no Maracanã, também no mesmo horário. Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio, às 4 da tarde. Joinville e Fluminense, também na Arena Joinville, se enfrentam no mesmo horário, às 4 da tarde. E aí os jogos das 6h30, aliás, o jogo das 6h30, já que é a única partida marcada para esse horário, o duelo super interessante entre Atlético Mineiro e Palmeiras, fechando assim a rodada de número 20 do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. A Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, que tem sua classificação atualizada aqui na tela para você, vamos colocar então. O Corinthians é o primeiro colocado com 40 pontos, vai entrar essa segunda fase do Campeonato Brasileiro, passando da metade da competição como líder, com uma boa vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, que tem 36. Em terceiro, o Grêmio, com 36 pontos. Em quarto, o Fluminense, com 33. São os 4 melhores clubes da primeira divisão. O Palmeiras é o quinto com 31. Em sexto, São Paulo, 31 pontos. Em sétimo, o Sport com 31. Em oitavo, o Atlético Paranaense com 30. A Chapecoense está em nono com 28 pontos. Em décimo, a Ponte Preta com 26. Em 11º, o Internacional com 25. O Santos é o 12º com 24 pontos. Em 13º, o Flamengo com 23. Em 14º, o Cruzeiro, 22. Em 15º, o Figueirense com 20. Na 16ª posição, o Avaí com 20 pontos. Na zona de rebaixamento, amanhã o Goiás enfrenta o Vasco. O Goiás é o 17º, tem 19 pontos. Em 18º, o Curitiba com 18. Em 19º, o Joinville com 16. E o Vasco segue na última colocação do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão com apenas 13 pontos. Vai entender, né? O Vasco lanterna vence o Flamengo, que também não está bem posicionado nessa Série A. É apenas o 13º colocado, mas o Vasco está aí na última posição no Campeonato Brasileiro da Série A. E não sai nessa rodada. Mesmo que vença o Goiás amanhã, não sai dessa última colocação. A não ser que venha vencer com goleada a equipe do Joinville. Mas o déficit do Vasco, em termos de gols, é vergonhoso. O Vasco tem um déficit de 8 gols, enquanto a equipe do Joinville... Aliás, o Vasco tem um déficit de 23 gols. 23. Né? O Vasco só marcou 8 gols na competição. É a defesa que mais sofreu gols. O Vasco sofreu 31 até aqui e só marcou apenas 8 gols no Campeonato Brasileiro. É o ataque que menos marcou e a defesa que mais sofreu no Campeonato Brasileiro. Então está explicado por que o Vasco está nessa situação. Tem um déficit de 23 gols no campeonato.
A artilharia da Série A do Campeonato Brasileiro é essa aqui. Vamos colocar na tela. O Ricardo Oliveira do Santos tem 10 gols. O Alexandre Pato do São Paulo tem 8. Lucas Prato e Jadson. Lucas Prato do Atlético Mineiro e o Jadson do Corinthians tem 7 gols cada um. E o Bruno Rangel da Chapecoense é o quinto. São os 5 melhores artilheiros, aí os 5 maiores artilheiros da Série A até aqui. Tem apenas 6 gols marcados, o Bruno Rangel da Chapecoense. Vamos dar um rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos trazer as manchetes da Gazeta. Vamos mostrar os gols da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana do duelo entre Joinville e Atlético Paranaense. E claro, os detalhes de mais uma rodada das séries B, C e D, onde tem presença de clube de Alagoas na competição. Não sai daí, é rapidinho mesmo. Voltamos já. Encerrado o primeiro semestre do ano, os números confirmam. A valorização dos policiais e a integração das polícias estão dando resultado. O número de homicídios caiu 24,8% em Alagoas e mais de 30% em Maceió. Também houve redução nos casos de roubo de casas, de roubo de carros e nos assaltos a ônibus. O desafio é grande, mas com trabalho sério, a segurança em Alagoas está melhorando. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Na Câmara, mais de 30 leis que estavam sem tramitação desde a legislatura anterior foram promulgadas. É o caso da lei que proíbe o uso de paredões de som acima do volume permitido, a que exige a apresentação de documentos para a confecção de carimbos, a que destina vagas em estacionamento para gestantes e pessoas com crianças de colo e a que obriga a fazer o teste do coraçãozinho nos bebês nascidos na capital. É nesta direção que queremos continuar avançando. Afinal, uma cidade melhor se faz com cidadãos mais participativos. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Legal, estamos de volta e não perca nesta edição do Canal Esportes. Logo na sequência, daqui a pouquinho nós vamos trazer as manchetes da Gazeta. A Gazeta que tem 81 anos de tradição, compromisso com a notícia. E você já sabe, de terça a sexta, nós estamos sempre repercutindo aqui as notícias do esporte, os principais assuntos, as principais informações com os exemplares da Gazeta, que você faz por uma assinatura, um valor mínimo, pequeno demais, para receber todos os dias, de terça a domingo, posso ser assim mais explícito, né? As notícias de uma maneira muito ampla, os detalhes também de destaque, não só em Maceió, mas também em Alagoas, no Brasil e no mundo. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Pois é, tivemos um jogo ontem, a partida entre o Atlético Paranaense, o Atlético que é um dos representantes do Brasil na competição e que enfrentou ontem o Joinville. A partida foi realizada na Arena Joinville. O time do Joinville
que vem aí com jogos de altos e baixos nesta Série A do Campeonato Brasileiro e até aqui, pelo menos, vem suportando algumas situações. Continua na zona de rebaixamento, mas a chave da competição foi mudada justamente com esse jogo contra o Atlético Paranaense, onde a equipe do Paraná, o Atlético nesse caso, acabou vencendo o primeiro jogo pelo placar de 2-0. E os gols você vai ver a partir de agora. Imagens da Fox Sports. Vamos ver. Aí a bola trabalhada, o primeiro gol do Atlético Paranaense marcado aos 43 minutos do primeiro tempo, com o gordinho Walter. A jogada pelo lado direito. E aí no cruzamento, o Walter, puro oportunismo, né, rapaz? Só faz gol bonito, rapaz. Pense num jogador que, com toda sinceridade, ele quebra qualquer prognóstico que o futebol coloca, né? Visivelmente acima do peso, olha só, o porte físico dele em relação aos outros jogadores do Atlético Paranaense, mas ele tem uma capacidade de se apresentar que é impressionante, rapaz, esse Walter. Cruzamento veio, um lance difícil e ele, com o bico da chuteira, colocou a bola para o fundo do gol, fazendo 1-0 para o Atlético Paranaense. Vamos ver mais uma vez o gol marcado por Walter aos 43 minutos do segundo tempo. Um lance difícil, né? Um lance difícil por trás do zagueiro e ele apareceu ali como uma flecha para tocar na saída do goleiro Agenor do Joinville. 1-0 para o Atlético Paranaense, gol marcado por Walter, camisa 18. Aí a comemoração. E outro jogador também que está fazendo um bom papel com a camisa do Atlético Paranaense é esse aí que vai fazer o gol agora. Cruzamento do Nicão, aos 15 minutos do segundo tempo. Aliás, aos 25 minutos do segundo tempo, né? E o Douglas Coutinho está fazendo também um belo papel aí com o Atlético Paranaense, camisa 19, fez o segundo gol, o gol que fechou o placar. Final, Atlético Paranaense 2 pela Copa Sul-Americana, Joinville 0. Daí a comemoração da torcida do Atlético, né? Torcida do Atlético Paranaense. Nesse gol aí, marcado pelo Douglas Coutinho, que só fez ampliar, né? Decretar a vitória da equipe nesta Copa Sul-Americana. Ainda é a segunda fase, como nós já destacamos aqui no Canal Esportes. Ontem também tivemos 3 jogos pela Copa do Brasil. Rapaz, a fase de oitavas de final, que foi iniciada com muitos jogos na quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha então nos gols dos jogos de ontem, né? Das partidas realizadas ontem, começando com a partida do Internacional, que venceu a equipe do Ituano pelo placar de 2-0. E os gols você vai ver a partir de agora aqui no Canal Esportes. Vamos acompanhar. Primeiro gol marcado pelo Internacional, o Vitinho, depois dessa troca de passes pelo meio. O chute de fora da área, teve um desvio ali, não teve? Tive a impressão de que teve um desvio ali. O Vitinho, o Vitinho, aos 14 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 para o Inter. Parece que teve um desvio ali no zagueiro, né? Belo gol. Nem a câmera conseguiu acompanhar, pela força do chute, né, rapaz? O Vitinho fez 1-0 aos 14 minutos. Mais uma vez o replay para você. E 3 minutos depois, Valdívia, que não é o chileno que jogou no Palmeiras, é o Valdívia da base do Internacional. Aproveitou também a falha na saída de bola do Ituano e fez o segundo gol. O gol que deu números finais à partida. Final, Internacional 2, Ituano 0. Com esse resultado, na partida da volta marcada para outra semana, o Internacional pode perder até por um gol de diferença, que estará classificado para a fase seguinte da competição. O Fluminense jogou no Rio contra a equipe do Paysandu. O jogo foi duro. Fred de um lado, Ronaldinho Gaúcho, essas férias que o Fluminense apostou, quase que acabava tropeçando com o Paysandu. Pois é, rapaz, o papão da Curuzu. Vamos ver os gols desse jogo, vamos acompanhar. O primeiro gol da partida marcado pelo Magnata, Magno Alves, aos 10 minutos do primeiro tempo. Fluminense que fez essa primeira partida no Maracanã, né, jogando em casa. Magno Alves, de cabeça, fez 1-0 para o Fluminense, aos 10 minutos do segundo tempo. Olha aí a comemoração dos jogadores do Fluminense, com esse gol marcado por Magno Alves. O Magnata, como é carinhosamente chamado pela torcida do Fluminense.
Mais uma vez o passe, né? Jogada pelo lado esquerdo, cruzamento preciso, né? Por trás da defesa. A bola fez aquela parábola para chegar até na cabeça do Magno Alves. 1-0. Ali no contrapé do goleiro Emerson, do Paysandu. Bela cabeçada. Chutar ali no pé de apoio para o goleiro é muito difícil fazer a defesa. Aliás, a cabeçada, né, nesse caso. Não foi chute, foi uma cabeçada. O Paysandu conseguiu empatar a partida. E na Copa do Brasil, o gol na casa do adversário sempre deixa a situação, né, bem mais delicada. O Paysandu conseguiu o gol de empate com sempre ele, né? Iago Pikachu. Camisa 2 às costas, ele com as mãos na cintura aí. O gol foi marcado no minuto 40, aliás, no minuto 22. Cobrou falta o Pikachu. Olha que tinha muita gente, viu? Muita gente no Paysandu ali. O espaço reservado para a torcida. Pikachu empatou o jogo, 1-1. Essa cobrança de falta, olha só, rapaz, a quantidade de torcedores ali do Paysandu. Pois é, de chamar a atenção, né? O jogo foi no Rio de Janeiro, viu? O jogo foi no Rio. Daí a comemoração do Iago Pikachu nessa cobrança de falta. Sem chances de defesa para o goleiro Júlio César. Júlio César só acompanhou. Bateu bem mesmo na bola, né? Esse gol aí que já colocaria o Fluminense numa condição difícil, porque vai jogar lá em Belém contra o Paysandu, e aí você sabe, né? Jogar lá realmente é muito complicado. E o lateral Renato, esse que já passou aqui em Alagoas, rapaz, o Renato que jogou no CRB, fez o gol que salvou o Fluminense aos 48 minutos do segundo tempo, meu amigo. Olha a patada que ele deu de fora da área, o Renato. Que patada é essa, hein, meu amigo? Um chutaço de fora da área, na meia-lua. Comemoração dos jogadores do Fluminense, porque esse 2-1 dá ao Fluminense a vantagem do empate no jogo da volta para poder conquistar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Olha só, o corte da defesa, muito mal feito por sinal, e o Renato, com esse chutaço de fora da área, fez o gol da vitória do Fluminense. E fechando os jogos de ontem da Copa do Brasil, para que a gente possa aqui dar andamento e falar do futebol de Alagoas, o São Paulo jogou contra o Ceará. O jogo foi no Morumbi. E o São Paulo, vou dizer uma coisa para você, viu? Vacilou de novo jogando em casa. Já tinha vacilado para o Goiás, quando perdeu por 3-0 no Campeonato Brasileiro. E ontem voltou a vacilar para o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver os gols. Aí o primeiro gol da partida marcado por Rafael Costa, aos 17 minutos do primeiro tempo. 1-0 Ceará. Saiu todo mundo comemorando ali, a câmera ficou sem saber quem pegava, mas o gol foi marcado aí para Rafael Costa. Cruzamento de escanteio, o desvio no primeiro pau e o toque sem chance de defesa para o goleiro Renan Ribeiro. 1-0 para o Ceará, aos 17 minutos do primeiro tempo. A bola bateu na câmera ali, Flávio. Tá vendo aí? Mais uma vez o lance, o desvio no primeiro pau e o chute ali, sem chance de defesa para o Renan Ribeiro. Rafael Costa fez 1-0. O Ceará fez 2-0, mais uma vez com Rafael Costa, no segundo tempo, aos 11 minutos. Aliás, aos 21 minutos. 21 minutos, teve esse pênalti aí, a comemoração dos jogadores do Ceará. No minuto 21, teve esse pênalti. Carrinho foi muito desajeitado no lance, né? Ele deu o carrinho fora da área, mas atingiu o atleta do Ceará dentro. E aí acabou sendo marcado esse pênalti. O Rafael Costa foi ali para a cobrança e fez 2-0 para a equipe do Ceará. Vamos acompanhar a cobrança. Imagens da ESPN Brasil. Rafael Costa na cobrança bateu e deslocou o goleiro do São Paulo, 2-0 para o Ceará. Isso aos 21 minutos.
Só foi necessário dar a saída, porque o São Paulo diminuiu com Alexandre Pato e deu números finais à partida. Esse ainda é o segundo gol do Ceará. Você vai ver mais uma vez o replay, depois de uns 10 ângulos aí que aparecer. Aí o pênalti e o gol da equipe do Ceará. Aí o gol do Alexandre Pato vai aparecer logo na sequência, né? A comemoração ainda dos jogadores do Ceará. Rafael Costa, 2 gols na partida. E o gol do Alexandre Pato, marcado 2 minutos depois. Diminuiu, mas ficou assim mesmo. 2-1 para o Ceará. O Ceará joga por um empate e até mesmo se dependendo do que aconteça, São Paulo vencendo por 1-0, ainda não dará a classificação para a equipe paulista pelos 2 gols marcados pelo Ceará na casa do adversário. Bom, vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, falando de Série B do Campeonato Brasileiro e também com as manchetes da Gazeta. Vamos repercutir aqui o que aqui de interessante tem na Gazeta, nas manchetes desta sexta-feira, dia 21 de agosto. Né? Vamos trazer aqui o que aqui de mais interessante tem na Gazeta. A manchete na capa de esportes de hoje é essa aqui. Vamos ver. CRB confiante em melhor retorno. Fábio, por gentileza, Fábio, coloca lá para a manchete da Gazeta lá também no nosso retorno, para o nosso Flávio, veio o nosso Flávio Santos. É, rapaz, isso aí, tá assistindo o nosso Flávio. Cinegrafista fera. Time embarca na tarde de hoje para Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino amanhã. Pois é, o CRB que precisa da vitória. Deseja começar o retorno diferente do que apresentou nos jogos de ida, atuando fora de casa. Equipe soma apenas 5 pontos em 27 pontos disputados até aqui. O CRB marcou poucos pontos mesmo fora de Alagoas nessa Série B. Na parte principal da Gazeta e no ângulo superior, segundo notícia do jornal Marca, 10 clubes da Europa querem ter o volante brasileiro Lucas Silva do Real Madrid por empréstimo. A matéria está aqui em cima, nessa parte principal. Com o fim do contrato de Rivaldinho, com o fim de contrato, Rivaldinho, filho de Rivaldo, fica fora do Mojimirim até definir se renova ou vai para outro time. A saída do pai também do Mojimirim beneficiou essa situação. Vica segue fazendo mistérios sobre o time do Asa para enfrentar o Fortaleza amanhã pela Série C. Canindé pode acertar retorno ao CSA. Negociação. Treinador confirmou que conversou com Rafael Tenório. É o nome, né, que o CSA está apostando aí, o técnico Oliveira Canindé, que é um bom técnico. Eu espero, com toda sinceridade, que o Canindé venha com a ideia de começar e concluir o trabalho, porque isso acabou prejudicando o CSA. E eu espero que o Canindé volte para o CSA com a mesma filosofia, com peças, claro, que possam resolver a vida do clube, mas eu vejo com bons olhos esse retorno do técnico Oliveira Canindé, porque trata-se de um grande profissional. Agora tem que começar o trabalho e terminar. Alagoas terá volta ciclística em setembro. Evento será no dia 20 e terá cerca de 200 atletas. Vai ser no estádio Repelé. Flamengo anunciou a demissão de Cristóvão Borges e de cara confirmou a contratação de Oswaldo de Oliveira. Grande técnico, o Flamengo está apostando aí para a sequência da Copa do Brasil e para a Série A do Brasileiro. No Corinthians, o Luciano desfalcará o Timão. É, rapaz, sua baixa se machucou na partida contra o Santos nesse meio de semana. Sofreu uma grave lesão. Segundo reforço brasileiro no Bolton, segunda divisão inglesa, o Bolton da segunda divisão inglesa confirmou a contratação por empréstimo do atacante Wellington Silva do Arsenal. Ele foi revelado na base do Fluminense. Está aqui na Gazeta também as manchetes. CPI aprova a quebra de sigilos de Del Nero. Pois é, a casa está caindo para o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Massa almeja o 4º posto no Mundial. O GP da Bélgica será às 9 da manhã no próximo domingo em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Autor do gol, Jorge Henrique, destaca bom ambiente no Vasco. Está aqui na Gazeta também desta sexta-feira. E para que a gente possa trazer aqui as últimas notícias no Canal Esportes, né? Você encontra as manchetes da Gazeta nos semáforos nas bancas. Só para lembrar que ontem a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino jogou mais uma vez no ginásio do SESI contra a Bulgária e novamente venceu por 3-0. Foi a despedida das meninas do Brasil nesse
Os 2 amistosos realizados aqui em Maceió, um na quarta-feira e outro na quinta. 2 vitórias por 3-0, uma na quarta e outra na quinta, consequentemente diante da Bulgária, que é uma grande seleção também no vôlei feminino, e a seleção brasileira, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, conseguiu esse resultado também super importante para a caminhada em busca de uma boa participação nas competições que o vôlei feminino do Brasil vai participar daqui para frente. Então, boa sorte aí para as meninas. Muito obrigado também pela visita aqui em Maceió e por abrilhantar justamente com eventos importantes o nosso estado. Isso que precisa ser destacado sempre, né? Olha, vamos encerrar o programa de hoje aqui falando de Série B do Brasileiro. Estou tentando aqui trazer a competição, né, os jogos que fazem parte de mais uma rodada dessa competição, para que a gente possa encerrar aqui o Canal Esportes desta sexta-feira. Até porque nós dependemos, obviamente, dos recursos técnicos para poder mostrar essas imagens para você, mas vamos tentar colocar justamente os jogos desta Série B neste final de semana, para que você fique bem informado, você coloque na sua agenda e não perca um só detalhe, já que temos nesta competição o CRB participando dela. A rodada de número 20 da Série B começa nesta sexta-feira. Vamos colocar os jogos então. O Criciúma joga às 7 da noite contra o Mojimirim. Amanhã nós teremos Boa Esporte e Atlético Goianiense. Bragantino e CRB às 4h30 da tarde em Bragança Paulista. Sampaio, Correia e Vitória da Bahia às 4h30 da tarde. Vitória da Bahia, viu, Fábio? Luverdense e Náutico também às 4h30. O Oeste joga contra o ABC às 9 da noite, Bahia e América Mineiro às 9, Santa Cruz e Macaé às 9, Botafogo e Paysandu às 11 da manhã. Esse jogo vai ser quando, hein, gente? Eu não estava sabendo, no dia 23, domingo, 11 da manhã, né? Bom, e o Ceará joga contra o Paraná às 4 da tarde, a classificação da Série B do Brasileiro. Tem o Vitória como líder, 37 pontos. Em segundo, o Botafogo com 36. Em terceiro, o América Mineiro com 34. Em quarto, o Bahia com 33. Em quinto, o Náutico com 32. O Sampaio Correia é o sexto com 31. Em sétimo, o Paysandu com 30. Em oitavo, o Santa Cruz com 28. Em nono, o Criciúma com 27. O Bragantino é o 10º com 25. O CRB é o 11º, 25 pontos. Em 12º, o Oeste com 24. Em 13º, o Macaé com 24. Em 14º, o Paraná com 23 pontos. O Atlético Goianiense é o 15º com 23. Em 16º, o Boa Esporte com 22. E a zona de rebaixamento, hoje formada por Luverdense, 17º colocado com 21 pontos. Em 18º, o ABC com 17. Em 19º, o Mojimirim com 16. E o Lanterna é o Ceará com apenas 20 pontos. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta sexta-feira, deixando um forte abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. Estaremos de volta na próxima segunda, deixando você bem informado com as notícias do esporte, os assuntos que ganharam destaque neste final de semana. Um grande abraço, fique com Deus. Ainda nós teremos um novo encontro na sequência da programação da TV Mar Canal 25. Mas para falar de esportes, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.